Quando você lê o Evangelho de Marcos, percebe rapidamente que Jesus não precisava de cenário perfeito, ouro, aplausos ou condições favoráveis para agir. Ele apenas falava, tocava, chamava, e tudo mudava. Marcos mostra um Cristo simples, direto e totalmente suficiente para qualquer necessidade humana. Quando o leproso se aproximou, ninguém acreditava que algo podia ser feito. A lepra afastava, isolava, destruía a dignidade. Mas o que o homem disse revela o coração de quem entende que Deus basta. Se quiseres, podes purificar-me. Não era sobre força própria. Era sobre confiança absoluta no Deus que é suficiente. E Jesus respondeu com a simplicidade de quem tem toda a autoridade. Eu quero. Fica limpo. E o impossível aconteceu. Quando a tempestade parecia engolir o barco, os discípulos gritaram desesperados. Eles tinham experiência com o mar, mas havia situações que nem toda experiência resolve. E Marcos mostra que Jesus, com uma única ordem, acalma-te, silenciou aquilo que ameaçava destruir. Ele não precisou de estratégias elaboradas. Ele não precisou de ajuda. Ele foi e sempre será suficiente para acalmar qualquer tempestade que tenta te paralisar. E quando faltou pão para uma multidão inteira, Marcos descreve o milagre que começa com o quase nada. 5 pães e 2 peixes nas mãos de Jesus viraram abundância. Isso prova que você não precisa ter muito para Deus fazer muito. Você só precisa entregar o pouco. Ele é suficiente para multiplicar o que parece insuficiente na sua vida. Marcos grita uma verdade que transforma nosso coração. Quando você tem Deus, você não está em falta. Você está em boa companhia. Ele é suficiente para curar o que está ferido, acalmar o que está bagunçado, multiplicar o que parece pequeno e fortalecer o que está fraco. Confie. Onde você vê limite, Deus vê oportunidade. Onde você vê vazio, Deus vê espaço para a glória dele. Onde você vê medo, ele vê terreno para a fé. E a cada página de Marcos, Deus te lembra. Eu sou suficiente, e quando você anda comigo, você também tem o suficiente para continuar. Quando você lê Provérbios, percebe que o livro inteiro é um convite para descansar no fato de que Deus é mais do que capaz de sustentar, dirigir e proteger a vida humana. Provérbios não fala apenas sobre sabedoria. Fala sobre dependência. Mostra que a vida dá errado quando confiamos demais em nós mesmos e certo quando confiamos totalmente nele. Em Provérbios, Deus não é apenas uma opção. Ele é a fonte. O texto diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Isso é Deus dizendo: eu sou suficiente, até quando você não entende o que está acontecendo. Porque a verdadeira segurança não vem de respostas claras, mas de depender daquele que enxerga tudo. Provérbios também diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso significa que a vida só faz sentido quando começa em Deus. Ele não é o último recurso. Ele é o início de tudo. A sabedoria não é uma técnica, é relacionamento. E quem começa em Deus, constrói firme. Porque Ele é suficiente para guiar cada decisão, cada passo, cada dúvida. E quando o coração se sente pesado, Provérbios traz aquela promessa que transforma qualquer cenário. O nome do Senhor é torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Não importa quem corre atrás de você. Culpa, medo, pressões, problemas. Se você corre para Deus, você encontra segurança. Porque Ele é suficiente para proteger você de coisas que você nem vê. Provérbios também mostra que Deus é suficiente para suprir. Ele diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Ou seja, o que vem de Deus não pesa, não sufoca, não destrói. Ele é suficiente para trazer provisão com paz, avanço com descanso, vitória com propósito. E quando tudo parece incerto, o livro lembra: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Você pode planejar, sonhar, organizar, e isso é bom, mas no fim, é a mão de Deus que conduz. E isso não é uma limitação,
é uma segurança. Porque se ele dirige, você não anda perdido. Provérbios te chama a viver com essa certeza no peito. Em cada decisão, ele é sabedoria. Em cada batalha, ele é proteção. Em cada falta, ele é provisão. Em cada futuro, ele é direção. Deus é suficiente. Não apenas para grandes milagres, mas para cada detalhe da sua vida. E quando você aprende a caminhar nisso, nada consegue te abalar por completo. Porque sua base não é circunstância, é o próprio Deus. O livro de Romanos é como uma declaração poderosa de que Deus não apenas existe, ele basta. Ele é suficiente para salvar, para transformar, para sustentar e para completar tudo aquilo que o ser humano jamais conseguiria fazer sozinho. Logo no início, Paulo mostra a maior prova dessa suficiência. Deus é suficiente para nos justificar, algo que nenhum esforço humano, nenhuma boa ação, nenhuma religiosidade poderia realizar. Romanos revela que nós éramos incapazes, mas Deus não. Ele nos alcançou quando não tínhamos forças para subir até Ele. Quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por nós. Isso é a graça dizendo: eu faço o que você não consegue. Romanos também mostra que Deus é suficiente para nos transformar por dentro. Paulo escreve que nós não somos mais escravos do pecado. Você não se liberta sozinho, você não se renova sozinho. É Deus quem muda o coração, a mente e a vida. E quando você pensa que está preso em velhos padrões, Ele te lembra: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, o lugar que você vê derrota, Deus vê espaço para a vitória. E quando o peso da vida parece demais, Romanos declara que Deus é suficiente até no sofrimento. Paulo diz que as aflições do presente nem se comparam com a glória que virá. Não é porque a dor some, mas porque Deus é maior que ela. Ele sustenta, fortalece e transforma lágrimas em maturidade. Depois, em um dos capítulos mais profundos da Bíblia, Romanos mostra que Deus é suficiente para nos conduzir. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você não precisa viver perdido no improviso, tentando acertar tudo sozinho. Deus te guia, te direciona e te coloca no caminho certo quando você se rende à voz dele. E então vem uma das maiores declarações da Escritura: o grito que corta qualquer insegurança. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso não significa ausência de lutas, mas certeza de vitória, porque você não luta sozinho. Deus é suficiente para te defender, te guardar e te levantar quando tudo tenta te derrubar. E para fechar, Romanos afirma que Deus é suficiente para te amar. Um amor que não depende do seu desempenho, mas da decisão dele. Um amor que não falha, não diminui e não te abandona. Paulo diz que nada pode te separar desse amor. Nem erro, nem medo, nem passado, nem futuro. Romanos te lembra de uma verdade que sustenta qualquer coração. Quando você tem Deus, você não vive carente. Você vive completo. Você vive seguro. Você vive fortalecido. Porque Ele é suficiente em tudo e para tudo. Quando você lê Apocalipse, percebe imediatamente que o livro não foi escrito para gerar medo, mas para revelar uma verdade que sustenta qualquer coração. Deus é absoluto, soberano e totalmente suficiente, do começo ao fim da história. Logo no início, Jesus se apresenta como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Isso significa que nada começa sem Ele permitir e nada termina sem Ele sustentar. Quando o futuro parece incerto, Apocalipse te lembra: Deus já está lá. Ele não está improvisando, Ele está reinando. Você não está à mercê do caos, está nas mãos de um Deus que governa tudo. As cartas às igrejas mostram isso de maneira poderosa. Em cada luta, perseguição, queda, fraqueza e confusão, Jesus se apresenta como tudo o que a igreja precisava. Para Éfeso, que estava esfriando, ele se apresenta como amor. Para Esmirna, que sofria, ele se apresenta como vida. Para Filadélfia, que era fraca, ele se apresenta como força. Para Laodiceia, que se achava autossuficiente, ele se apresenta como riqueza verdadeira. Em cada cenário, ele é exatamente o que falta. Quando o mundo parece fora de controle,
João vê o céu aberto e percebe que há um trono, e alguém está sentado nele. Isso é Deus dizendo: mesmo quando a terra treme, eu não me movo. Ele é suficiente para governar o universo, e suficiente para governar a sua vida. E então surge o Cordeiro, não fraco, mas vitorioso. Ele abre selos, vence batalhas, derrota o mal e restaura tudo. A mensagem é clara. Jesus não luta para ver se vence. Ele luta porque já venceu. E se ele é vencedor, você não vive para perder. Você vive apoiado naquele que já garantiu o final da história. Quando João vê a Nova Jerusalém, percebe o maior sinal da suficiência de Deus.